Aí, agora está gravando. Então, muito boa tarde a todos, novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome mais uma vez, como tinha falado anteriormente, da professora Cláudia Landim, da professora Marta, professor Márcio Fiel, quero dar as boas-vindas a todos vocês, tá? Nosso muito obrigado por uma terça-feira, fim de tarde, estarem todos dispostos a estarem participando e colaborando aqui conosco no nosso projeto de mestrado. Nosso muito obrigado, em especial hoje, vai para o nosso mediador, que é o professor Márcio Fiel, e eu quero fazer aqui uma pequena apresentação dele, que eu peguei na plataforma Lattes, o currículo, né, uma pequena parte do que está lá. Então, Márcio Fiel Rodrigues, educador matemático, com o objetivo de contribuir com o processo formativo de professores de matemática no estado de Mato Grosso e no Brasil. Doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, Unesp, em 2016. Só uma pausa que eu vou dar uma permissão aqui. Bem. Mestre em Educação Matemática pela Universidade também Estadual Paulista, Unesp, Rio Claro, em 2007. Graduado no curso de Licenciatura de Matemática pela UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, em 2004. Professor efetivo com dedicação exclusiva, vinculado à Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Barra do Pires. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, UNEMAT também, Barra do Pires. Aqui ele deixou os contatos pessoais dele, no Facebook, endereço de e-mail, qualquer coisa a gente disponibiliza para todos, tá? Esse currículo eu peguei lá na plataforma Lattes, está atualizado em 4 de abril de 2020. Então, o nosso palestrante de hoje, o nosso mediador de hoje, é o Márcio Fiel Rodrigues. Nosso muito obrigado e a bola está contigo. Pessoal, boa tarde. É uma alegria poder estar com vocês, passar esses momentos aqui, dialogando, conversando, não ensinando nada para vocês, mas o meu objetivo aqui é provocá-los do primeiro minuto até o último minuto, tá certo? Não trazer respostas, mas trazer questionamentos, porque a nossa prática ela só será aperfeiçoada se nós pararmos para refletir a respeito dela. E quando nós temos oportunidade de momentos como esse, num processo totalmente horizontal, não é alguém que vai falar que sabe para alguém que não sabe, é alguém que vai falar em uma perspectiva que possui alguns conhecimentos que, ao entrar em contato com outros profissionais que possuem outros tipos de conhecimento, nós podemos dialogar para todos nós podermos avançar. Eu sempre digo que o professor da universidade, ele muitas vezes tem muita teoria, no entanto, é uma teoria totalmente desconectada da prática da sala de aula, da escola, e que efetivamente nós deveríamos estar com os nossos pés lá na escola básica, para nós termos efetivamente propriedade para dizer o que nós, às vezes, queremos dizer, tá certo? Às vezes nós queremos ser dono da razão, de uma razão teórica que muitas vezes não tem conexão com a prática aí. Pensando nisso, nós aqui na universidade, nós organizamos o GPM. O GPM é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática nas Escolas. O nosso foco é o ensino de matemática nas escolas. A nossa preocupação é como se dá ou como se processa o ensino de matemática desde a educação infantil até o ensino médio. Então, com esse foco, inclusive os nossos orientandos, as nossas orientandas, nós fazemos questão de escolher efetivamente quem está no chão da escola, porque nós sempre procuramos ter esse feedback para escutar as vozes de quem efetivamente faz a diferença. Eu digo faz a diferença que mostra por meio de um processo de transformação de realidades efetivas, e isso se dá numa escala bem mais ampla nas escolas do que na universidade. Essa é sempre a minha posição quando eu converso com professores das escolas, e muitas vezes eu sou muito mal compreendido na universidade
pelo fato de ter esse posicionamento de enfrentamento, literalmente, com os colegas da universidade, quando nós falamos coisas que, às vezes, caem muito mal nos ouvidos deles, pelo fato da desconexão entre a teoria e a prática. Então, quando nós desenvolvemos qualquer tipo de processo sem articular a teoria e a prática, nós corremos risco de não ter valor na nossa retórica para passar para os colegas. Então, eu pensei nessa tarde, a Claudilene me falou que seria na faixa de 1h30, o que eu pensei? Em falar com vocês de uma maneira mais expositiva, num período de 25 a 30 minutos, e depois, com base nas provocações que eu estarei passando para vocês, aí nós efetivamente... O meu objetivo é jogar várias coisas para que vocês efetivamente peguem na corda, ok? Peguem na corda para nós provocarmos e discutirmos a respeito das nossas práticas formativas. Eu organizei uma apresentação, vou apresentar aqui para vocês, tá bom? E aí nós vamos dialogando. Então, nos próximos 25 minutos, nós estaremos conversando a respeito disso aqui, tá bom? O tema que eu escolhi para conversar com vocês, que foi solicitação da professora Claudilene, da Marta, que eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês, é a respeito de grandezas e medidas por meio de situações, problemas do cotidiano. Grandezas e medidas por meio de situações, problemas do cotidiano. Nós precisamos entender, de início, que a Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta 5 unidades temáticas. E as grandezas e medidas se constituem como uma dessas unidades temáticas. Então, ela está desde o primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano do ensino fundamental, ok? Então, nesses 9 anos, no período do ensino fundamental, a unidade temática de grandezas e medidas, que já era colocada lá nos PCNs em 1998, agora ela veio de uma maneira mais detalhada, esmiuçada, por meio das mais de 50 habilidades, os 9 anos. No entanto, as grandezas e medidas, essa unidade temática, se nós formos fazer uma análise mais sistemática, a unidade temática que possui a maior chance de trabalharmos com situações, problemas do cotidiano com os nossos alunos. E aí vai o nosso bate-papo, a nossa conversa, para tentar pensar a respeito de como é que nós estamos trabalhando, não só grandezas e medidas, mas como que se dá as nossas práticas em relação a até que ponto eu estou considerando nas minhas práticas problemas do cotidiano. Porque são problemas do cotidiano que vai fazer com que o aluno perceba sentido naquilo que o professor está propondo para ele aprender. E aí todos nós, educadores, sabemos que a aprendizagem, mesmo que ela se dá no coletivo, né, na interação social, e tem vários pedagogos e teóricos que falam sobre a importância da aprendizagem, da interação social para a aprendizagem das pessoas, das crianças principalmente, nós sabemos que ela é internalizada de forma individual. Então, como se fosse assim, olha, uma criança só aprende se ela produzir significado. E ela só produz significado se ela vê sentido naquilo que ela está aprendendo. E muitas vezes as nossas práticas, e eu digo isso, as minhas práticas também, vai no sentido que o que eu levo para os meus alunos são situações onde não possuem uma articulação com o cotidiano. Logo, eu percebo que boa parte dos meus alunos podem estar desanimados, desinteressados. Por que, às vezes, os nossos alunos estão desinteressados? Será que é porque a minha preocupação está mais em cumprir um currículo, está mais em cumprir a apostila,
Ou a minha preocupação está mais em completar o livro no final do ano? Ou a minha preocupação está mais relacionada em trazer coisas que faz sentido com as crianças, que faça sentido para os nossos alunos? E uma maneira de fazer sentido é procurar. Todos nós sabemos que é complicado, é difícil, mas existe possibilidades que têm articulação direta com a prática, com o cotidiano ou com a realidade das crianças. Se nós formos estudar a Base Nacional Comum Curricular, nós perceberemos que a modelagem matemática ela é colocada lá como uma metodologia propícia para trabalhar a matemática, assim como é proposta na Base Nacional Comum Curricular. Então, uma das estratégias metodológicas que a base, inclusive, ela cita retoricamente, é trabalhar com a modelagem matemática, e a modelagem matemática está explícita em relação a procurar trabalhar com situações, problemas da realidade, ou seja, do contexto, do cotidiano dos alunos. Nós sabemos que no ensino fundamental existem 247 habilidades, é isso mesmo, é uma enormidade de habilidades, são 247. Dessas 247 habilidades, nós temos 8 competências. E se nós formos olhar e estudar cada uma das competências, da primeira até a oitava, nós vamos perceber que o termo que mais se aparece é cotidiano. O termo que mais aparece é realidade. O termo que mais aparece são situações, problemas. Por quê? Começando pela primeira, que a BNCC define a primeira competência específica para o ensino de matemática, é considerar a matemática como uma ciência humana. Quando, para mim, essa foi o principal avanço da BNCC. Definir que a matemática deve ser vista pelos professores que ensinam de matemática, de uma vez por todas, como uma ciência humana, uma ciência que é importante para a vida de todos nós. Não uma ciência que é importante para ela própria. Percebe o que eu estou dizendo? Muitas vezes as nossas práticas são práticas repetitivas, onde nós focamos na repetição de exercícios algorítmicos que não influencia em nada na aprendizagem. Na verdade, faz exatamente o que o Malbattaran critica e que o Biratã também apresenta, né? Transforma a matemática em algo doloroso, porque é uma ciência que dói. T de desinteressante, O de obsoleta e I de inútil. Já pensou? Então, a BNCC coloca o seguinte, olha, para nós trabalharmos com matemática, eu preciso conceber ela como uma ciência humana. Uma ciência que é fundamental não só para o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas para o desenvolvimento da criticidade, da autonomia de pensamento, de considerar as múltiplas representações, considerar os diversos processos para se resolver problemas das crianças, dos jovens, dos adultos, para quê? Para tomar as melhores decisões. Matemática é uma ciência fantástica, que ela, se for bem trabalhada, ela vai instruir cada um dos alunos a tomar a melhor decisão. Porque existem possibilidades, e ao analisar cada uma das possibilidades, os alunos terão condição de definir qual é o melhor caminho. E ao definir qual é o melhor caminho, ele terá, possivelmente, sucesso naquilo que ele escolheu. Tá certo? Então, nós vamos conversar um pouco sobre grandezas e medidas. Existem 43 habilidades. Depois que nós encerrarmos aqui, eu vou abrir o nosso site, matemáticanaescola.com, e vou mostrar para vocês o trabalho que nós realizamos em Lucas do Rio Verde e também aqui em Barra do Bugres. Nós estamos no processo de colocar no site todas as sequências didáticas. Lá no site, vocês terão acesso a todas as sequências didáticas de Barra do Bugres e de Lucas do Rio Verde,
e também um vídeo autoexplicativo do que diz cada uma dessas 43 habilidades. Então, queridos professores, se você está no 4º ano, você tem 6 habilidades para trabalhar envolvendo grandezas e medidas, ok? Você tem 6 habilidades. Você pode entrar lá, você pode assistir a videoaula, você poderá baixar a sequência didática de Lucas ou de Barra do Bugres e simplesmente imprimir o material, porque todas as questões que estão lá, elas estão articuladas com essas habilidades. Então, nós elaboramos sequências didáticas, ok? Envolvendo as 5 unidades temáticas. Como nós estamos falando mais especificamente nessa tarde sobre grandezas e medidas, eu vou disponibilizar isso aqui totalmente gratuito, vocês poderão ter acesso, inclusive o lançamento dos livros, 6 livros aqui de Barra do Bugres e 9 livros lá de Lucas Ouro Verde, vai acontecer na próxima semana, dia 13 em Lucas e dia 14 em Barra do Bugres, ok? Então, eu não vou ficar me delongando a respeito disso aqui, para ir para umas questões mais provocativas, né? Questões mais provocativas do ponto de vista que nós acreditamos, com base também nas 8 competências da BNCC. E aí a primeira pergunta que nós colocamos para nós pensarmos é: por que muitas vezes a matemática tem que ser uma matemática? Olha só, é uma matemática. O que é algo mal? O que é má? Esse termozinho aqui, má, é algo terrível. Quando você fala assim, olha, a professora Claudilene, ela é uma professora má. Não é que ela é uma professora ruim, ou que ela não tenha didática, é porque ela é uma professora cruel. Esse sentido de má aqui é um sentido de crueldade. Será que os nossos alunos não nos veem como pessoas más, simplesmente porque nós trabalhamos com matemática e que, na verdade, de matemática não tem nada, porque nós transformamos a matemática, que é uma ciência, tem que ser vista como uma ciência humana, para uma matemática, ou seja, algo terrível, uma matemática. Olha que coisa legal. Matemática, ou seja, tem tanta temática bacana que poderia ser trabalhado para ensinar matemática, mas muitas vezes os nossos alunos identificam a nossa disciplina como uma matemática. E aí nós vamos entender claramente o que nós estamos querendo dizer como matemática. E aí nós questionamos, né? A matemática que ensinamos, ela faz algum sentido para os alunos? Esses dias eu peguei um caderno de uma professora me mandou um caderno a respeito de uma prática de outra professora. E nesse caderno, a professora tinha passado 48 continhas de tarefa para casa. E aí eu pergunto para você, continhas, semelhante a essas que estão aqui, olha, 3 × 3, operações numéricas, expressões numéricas, continhas, 48, 2 folhas. E ela falou assim, Márcio, olha a prática dessa professora. O que você acha a respeito disso? E aí eu passo a bola para vocês. Você acha que faz algum sentido nós trabalharmos de forma tão incisiva a repetição das crianças? Faz sentido você encaminhar para elas 48 questões? Será que elas vão produzir significado daquilo? Ou será que aquilo vai dar dor de cabeça para elas? E aí nós vamos para a nossa próxima questão. Será que sentimento que as crianças têm da minha e da sua aula? Será que a matemática que eu ensino, ela é prazerosa ou ela provoca ódio? Ou ela provoca descontentamento, que vai levar ao desânimo, que vai levar ao desinteresse e que vai provocar a não aprendizagem? E vai provocar a passividade em sala de aula ou o agito, né? Ou o aluno indisciplinado em sala de aula. Nós conhecemos pesquisa que diz o seguinte, que uma das causas, apenas uma, das causas da indisciplina em sala de aula é o fato do professor, né? Todos nós no processo, nós somos responsáveis com a não aprendizagem. Alunos, escola, que são gestores,
professores, pais. No entanto, a nossa parte de responsabilidade nesse processo é não trabalharmos coisas que faz sentido para ela, para as crianças. E aí, as crianças poderão ser provocadas e terão ódio da matemática. E vocês, pedagogos, olha que coisa interessante. Vocês, pedagogos, são feras nisso. São feras. Se você perceber, as crianças, quando elas estão do primeiro ano ao 5º ano, a maioria delas gostam de matemática. A maioria. E elas saem do quinto ano para o 6º ano, ainda gostando de matemática. No entanto, se nós formos conversar com crianças que estão saindo do ensino fundamental, do 6º até o 9º, nessa fase, quando as crianças vêm na mão de cada um de nós, na minha mão, enquanto professor dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio, parece-me, e aí os resultados me deixam dizer isso, se nós olharmos o IDEB, ou a proficiência dos alunos do 5º ano é 1, do 9º ano é menor, do 3º ano do ensino médio é menor ainda. E aí eu pergunto, será que as crianças estão desaprendendo? A resposta é não. Elas não estão desaprendendo. No entanto, cada ano que passa, elas ficam mais desinteressadas. Por que elas ficam mais desinteressadas? Porque muitas vezes, eu, enquanto professor especialista, enquanto todo-poderoso da escola, o professor de matemática, ele tem um poder supremo em relação a muitas outras disciplinas, né? Nós sabemos disso, né? Nós trabalhamos isso com as crianças e as crianças vão tendo naturalmente um distanciamento. O que era prazer lá na educação infantil, que provocava alegria com as crianças nos anos iniciais, não vira simplesmente dificuldade nos anos finais, porque nos anos iniciais, na educação infantil, nós trabalhamos jogos, nós trabalhamos brincadeiras, nós trabalhamos a ludicidade, nós trabalhamos resolução de problemas, trabalhamos situações, problemas, mas quando chega no 6º ano, e que aparece mais a parte da algebrização, e aí nós deixamos de considerar o lado humano da matemática, e falamos para os alunos, olha, vocês precisam aprender isso. E aí os alunos, aqueles que têm a coragem e a audácia de questionar o professor, pergunta, professor, por que eu tenho que aprender isso? Muitas vezes a nossa resposta é, porque lá no 7º ano você vai precisar saber disso para você aprender polinômios. Para vocês aprender equações e expressões algébricas. Aí chega no 7º ano, professor, por que eu tenho que aprender equações? Porque lá no 8º ano você precisa aprender funções. Por isso que você precisa aprender equações aqui. Professor, chega no final do ensino fundamental, professor, para que serve isso? Por que eu preciso aprender isso? Porque lá no ensino médio você vai detalhar, destrinchar as funções polinomiais, logarítmicas, exponenciais, modulares, trigonométricas, e se você não saber a base aqui, você não vai conseguir andar lá. Chega no ensino médio, a criança pergunta, o jovem pergunta, professor, por que eu preciso aprender função trigonométrica? Porque vai cair no vestibular, ou vai cair no Enem, ou você precisa aprender. Mas percebe que o nosso discurso é vago. Nós ensinamos algo para as crianças que a desculpa é sempre, você vai precisar aprender isso, porque lá na frente vai ser importante. Pessoal, esse é um argumento muito fraco. As crianças estão vivendo hoje. Elas precisam de uma resposta concreta. Eu preciso aprender isso, porque isso faz parte da minha vida, faz parte da realidade, faz parte do meu cotidiano, ou do contexto, está aí no mundo. E não simplesmente mostrar que lá na frente ela vai ter que aprender aquilo, porque tem um outro conteúdo, que esse conteúdo agora é conhecimento prévio, é pré-requisito. Se eu trabalho dessa maneira, eu estou trabalhando, concebendo a matemática numa perspectiva formalista.
matemática pela matemática, matemática para a matemática. E aí vem a BNCC e dá um tapa na nossa cara, na minha cara, na cara de todos os professores. Olha, professores, vocês precisam, isso não é eu que estou dizendo, é o documento. Professores, vocês precisam considerar a matemática como uma ciência humana. Considerar a matemática como uma ciência humana é considerar a realidade das crianças. Então, adiantando, senão eu não consigo cumprir o tempo, trabalhar essa matemática é ensinar conteúdos e mais conteúdos e mais conteúdos sem qualquer contextualização. E existem duas formas de contextualização. A primeira é a contextualização na perspectiva da própria matemática. Quando eu faço articulação entre conteúdos, por exemplo, olha, quando eu estiver trabalhando juros simples, eu posso articular juros simples com função linear. Quando eu estiver trabalhando juros compostos, por exemplo, eu posso mostrar para as crianças que quando se empresta dinheiro a juros compostos, né, nós temos uma função exponencial. Mostrar as articulações entre os diversos conteúdos da própria matemática. Pode chamar a atenção das crianças, ok? No entanto, a contextualização deve levar em consideração também a realidade e o contexto das crianças. Ou seja, aonde que elas estão. O que eu posso e o que eu preciso ensinar de matemática para as crianças, porque todos nós sabemos, né? Eu não posso ensinar matemática aqui numa escola privada, da mesma maneira na escola Alfredo José, da mesma maneira lá na escola, no assentamento Cabaças, ou no assentamento, de um outro assentamento, numa escola rural, ou numa escola indígena. Sabe por quê? Porque se eu não considerar o contexto dos alunos, eu estou desconsiderando a matemática como uma ciência humana. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos, às vezes nós não queremos acreditar, mas nós sabemos, que não existe uma única matemática. Apesar de ter nos ensinado que existe apenas a matemática ocidental, mas não existe só a matemática ocidental. Existe a matemática dos indígenas, existe a matemática dos pedreiros, a matemática dos artesãos, a matemática dos carpinteiros, a matemática que dá certo, uma matemática que está na vida, uma matemática que está na realidade. Eu estou com um livro aqui, depois eu vou mostrar para vocês, que é aquele livro fantástico, que todos nós, acredito que já lemos, né? Na Vida 10 da Escola Zero. Esse livro é fantástico, esse livro é um livro célebre. Por quê? Porque ele é um clássico. Por que na vida as crianças conseguem fazer contas, operações, no entanto, na sala de aula elas não conseguem? Sabe por quê? Porque no mundo real as coisas acontecem de fato. E na sala de aula, muitas vezes, nós não conseguimos transpor o que está no mundo para a sala de aula. E ensinamos conteúdos e mais conteúdos, sem qualquer conexão. E aí o professor Ubiratã D'Ambrosio está dizendo, a matemática contextualizada se mostra como mais um recurso para solucionar problemas novos. Os conteúdos tradicionais terão importância secundária. Olha, quem está dizendo é o Ubiratã, não sou eu. Isto é, estarão a serviço, de certo modo, de desvelar da realidade para o desenvolvimento dos educandos e educandas. Dessa forma, serão relevantes os conteúdos críticos, que de algum modo apresentarem subsídio à intenção de desvelar a realidade. Então, se nós desconsiderarmos a realidade dos alunos, eu estou praticando uma matemática. E aí, estarei provocando o descontentamento, o ódio e a aflição das crianças. Vou perguntar para vocês. As crianças saem da sua aula com dor de cabeça ou saem felizes? Que sentimento você percebe no olhar dos seus alunos? Que sentimento eu percebo no olhar dos meus alunos na universidade? Tem professores, principalmente na universidade, que ficam felizes quando eles percebem 40 alunos com a cabeça baixa resolvendo uma prova que vai definir se o aluno vai para o próximo semestre ou ele vai ficar naquele mesmo semestre. Será que na nossa escola não tem sido um campo de tortura, onde nós torturamos os nossos alunos, onde nós não entendemos de uma vez por todas que a minha responsabilidade não é ensinar nada para ninguém,
Eu, enquanto professor, não estou ali para ensinar nada para ninguém. Eu estou ali para provocar e proporcionar a aprendizagem dos meus alunos. Se os meus alunos não estão aprendendo, não faz sentido eu estar ali. O sentido só se dá a partir do momento que eu vejo a alegria, a aprendizagem, a motivação, a animação, o interesse, o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Sabe por quê? Quando nós trabalhamos na universidade, e essa é uma crítica que eu sempre faço, os alunos estudam para a prova. Estudando para a prova, se você passar a mesma prova 30 dias depois, eles não resolverão mais a prova. Sabem por quê? Porque quando nós trabalhamos conteúdos e mais conteúdos, repetição e mais repetição, aqueles conteúdos vão para uma parte do cérebro que é chamado de memória de curta duração. Passado aquele tempo, os alunos terem jogado na prova aquilo que foi repetido, existe até alguns que dizem o seguinte, olha, você precisa aprender pela repetição. Porque se você repetir 20 vezes o mesmo exercício, vai chegar na prova e você vai lembrar. Dá certo? Dá certo para a prova, mas não dá certo para a vida. Ah, Márcio, mas o rapaz vai ter que passar na prova para poder ser aprovado e ir para frente no curso. No entanto, quando ele tiver, de fato, uma situação, problema para resolver, como será que ele se portará? Olha o que o Biratã diz, eu trouxe algumas situações do Biratã para vocês. A utilização do cotidiano das compras para ensinar matemática revela práticas aprendidas fora do ambiente escolar. E aqui eu destaco para vocês. Vocês sabiam que a educação financeira ela veio colocada de forma bem forte nos anos do ensino fundamental. E essa informação é importante. Todas as habilidades da educação financeira estão relacionadas à unidade temática de grandezas e medidas. Então, nós podemos explorar essa parte do cotidiano, de compra, de venda, de coisas que estão na realidade, explorar isso no ambiente escolar. É o que o Biratã está chamando de etnomatemática do comércio. Um importante componente da etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática. Porque ele diz, olha, os alunos não podem aguentar coisas desinteressantes, obsoletas e inúteis para muitos. Para muitos, o que nós ensinamos é obsoleto, é desinteressante e também é inútil. E aí ele coloca, olha, insistir nisso, olha que crueldade, esgota o tempo e a energia do aluno e prejudica, até impede o aprendizado de coisas úteis. O que ele está querendo dizer com coisas úteis aqui? Coisas interessantes e modernas, essenciais para viver na sociedade moderna. Coisas essenciais. Trabalhar com problemas, trabalhar com projetos, resolver situações da realidade. E não trabalhar com esse monte de fórmulas, de contas. Sabe por quê? Porque isso é de responsabilidade dos matemáticos e não dos humanos. Entende o que eu estou dizendo? Entende? Não estou dizendo que o matemático ele não é humano. Estou dizendo que muitas vezes a prática do matemático é uma prática desumana. É uma prática que provoca o sofrimento. Então, por que nós vamos insistir nessa matemática? Insistir na repetição de exercícios. Se a sala de aula ela é um lugar de encontro de alunos com diferentes culturas, então devemos considerar que existem diferentes matemáticas. Cada um vem com a sua própria matemática. Né? Cada um vem com a sua própria matemática. Então, por que eu vou ensinar a matemática de um jeito só para todos? Eu estou nivelando todos os alunos? E aí eu não entendi nada da teoria das múltiplas aprendizagens, né? Diz que cada aluno possui um tipo de aprendizagem, né? Um tipo de conhecimento, um tipo de habilidade diferente. Então, nós precisamos considerar que os nossos alunos aprendem de maneira diferente nos seus próprios ritmos. E o Biratã diz, olha, a etnomatemática ela traz implicações pedagógicas para a matemática escolar,
pois precisamos reconhecer que existem matemáticas. E aqui está uma coisa fundamental, professores. Se eu não considerar que os alunos são diferentes e que cada aluno vai produzir a sua própria matemática, e não a matemática que eu quero passar para eles. Cada um tem a sua própria matemática. Cada contexto cultural desenvolve a sua própria matemática para resolver os problemas da onde? No seu contexto cultural. Então, por que eu vou desconsiderar o contexto cultural para passar uma lista de tabuada para as crianças fazerem? Outro dia, uma professora daqui de Barra chegou em mim e disse, olha, Márcio, me diz uma coisa. Meus alunos não estão conseguindo aprender raiz cúbica de 8. Não sabia isso. Eu olhei para ela e disse, para que tem que aprender raiz cúbica? Onde é que a criança vai usar raiz cúbica na vida dela? Você sabe responder? Não sei. Então, para que você ensina algo que você não sabe responder à serventia? A utilidade. Primeiro, nós temos que entender a parte importante, não só a parte da matemática pela matemática. Se a matemática não faz sentido para você, por que você vai priorizar o currículo, o livro que está dizendo para você fazer? Ao invés de considerar, pessoal, isso é muito sério, eu falo isso com muita serenidade. O que vocês têm que considerar não é currículo. O que vocês têm que considerar não é que a Secretaria de Educação que pediu para vocês considerar. O que vocês têm que considerar não é o que a coordenação da escola está dizendo. Nada disso. O que vocês precisam considerar primeiro é quem são os meus alunos. O papel aceita tudo. O seu boletim lá, o seu relatório, você coloca lá o que você quiser. Agora, o seu aluno não deve aceitar tudo. Organizado por uma pessoa que está de fora da realidade dele. Você quer ver uma falha educacional tremenda? Perdão. Nós cometemos uma falha, não é eu, são todos nós. Nós fazemos um planejamento anual. Pessoal, já deu 30 minutos. Me desculpe, eu vou ter que prolongar um pouquinho, porque acabei empolgando aqui. Nós cometemos um erro todos os anos. Nós temos a semana... Márcio, oi? Pode ficar à vontade, porque é até as 19h30 nós vamos, viu? Ah, tá. Então eu vou mais uns 15 minutinhos aqui. Tá bom? Nós cometemos um erro grande, sabe quando? Quando nós realizamos... Isso é um erro gigante. Nós realizamos a formação, nós realizamos o planejamento do ano para depois passar para os nossos alunos. Nós fazemos o planejamento sem conhecer quem serão os meus alunos. Isso é inaceitável do ponto de vista pedagógico. Eu faço um planejamento fictício, sem que eu não sei quem são os meus alunos. Talvez eu sei até o nome da chamada. Talvez até conheço de outros anos. Mas cada ano tem as suas próprias necessidades. Tem os seus próprios contextos. Talvez apareceu 2, 3 alunos diferentes, que possuem suas matemáticas diferentes. Então, qual que seria a saída? Bom, vou fazer o planejamento anual depois que eu conhecer os meus alunos. Então, eu vou ficar com os meus alunos uma semana, ficando com eles uma semana, eu vou conhecê-los, vamos conversar, vamos dialogar, vamos passar algumas situações, e aí nós podemos, na área de matemática, trabalhar com jogos, trabalhar com desafios, trabalhar com recursos tecnológicos, entende? Ao conhecer os nossos alunos, aí sim, a segunda semana não é semana de aula, é semana de planejamento, porque eu já conheci quem serão efetivamente o meu público-alvo. Quem serão os meus alunos? Eu só existo porque existe aluno, não porque existe Secretaria de Educação, não que existe escola, não que existe universidade,
Não que existe formação para dar certificado, nada disso. O que importa de verdade são os meus alunos. Percebe como nós cometemos alguns erros do ponto de vista estratégico que prejudica muitas vezes todo um processo? Isso mostra, pessoal, que nós aceitamos as coisas sempre de cima para baixo. Aceitamos o que as secretarias nos enviam, aceitamos o que os diretores e os coordenadores nos passam. Sabe, vou dizer um negócio para vocês. Todos vocês possuem autonomia docente. Tem um livro que eu gosto bastante, que é aquele Por Trás da Porta, que matemática acontece. E eu quero parafrasear ele e dizer o seguinte: por trás da porta, o que importa são os seus alunos. Não é coordenador, não é diretor, não é a Secretaria de Educação, são os seus alunos. Se estiver tudo certo com eles, ótimo, você atendeu a necessidade deles. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa minha posição em relação à minha preocupação. Mas se eu não cumprir o livro didático, eu estou cagando e andando para cumprir o livro didático. O que adianta eu cumprir o livro didático e eu perceber que os meus alunos não estão desenvolvendo? Como é que eu posso ser desumano, indo para frente no conteúdo, se eu percebo que o meu aluno não aprendeu? Eu apliquei uma prova, o aluno tirou 4 e eu não voltei para ensinar os 60% que ele não aprendeu. Até onde vai a minha falta de humanidade? Então, se eu tenho uma prática desse tipo, eu não estou considerando a matemática como uma ciência humana. Uma ciência que transforma a vida das pessoas. E não uma ciência que exclui. Olha só o que diz nesse livro. E eu gosto muito desse livro, na Vida 10, na Escola 0, porque eles nos apresentam umas informações muito bacanas. Olha o que está dizendo. Existe no Brasil a crença de que a matemática pode classificar os alunos em mais inteligentes e menos inteligentes, ou os que sabem raciocinar e os que não sabem. No entanto, a matemática escolar é apenas uma das formas de se fazer matemática. Olha que coisa esplêndida! É apenas uma forma. Não é a forma. Muitas vezes, dentre os alunos que não aprendem na aula, estão alunos que usam a matemática na vida diária, vendendo em feiras ou calculando e repartindo lucros. Essa é a ideia do livro. É mostrar para os educadores, como eu e você, que eu preciso considerar a realidade dos alunos e trabalhar com eles coisas que fazem parte do contexto deles. Não trabalhar conteúdos e mais conteúdos, como esse exemplo que eu trago para vocês aqui, olha. As fórmulas e os obstáculos epistemológicos. Imagina essa situação. Queremos calcular a área de um trapézio. Nós sabemos que a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Certa vez um professor me disse: Márcio, a situação está tão complicada porque eu dou a área, dou a base maior, dou o valor da base menor só para o aluno descobrir a altura, só para descobrir esse Hzinho aqui, olha. Jogar o valor do A aqui, jogar o valor do Bzão aqui, do Bzinho aqui, dividir por 2, vou descobrir a altura. O aluno não sabe. Cada dia que passa, os alunos estão aprendendo menos. E aí eu peguei e falei para o professor: colega, você sabe o que é obstáculo epistemológico? Obstáculo epistemológico é quando nós criamos um bloqueio na aprendizagem, um bloqueio que impede a aprendizagem das crianças. E aí eu pergunto para vocês, no mundo real, fora da sala de aula, aqui na realidade, no espaço tridimensional, o aluno sempre aprendeu que a altura é algo que pode ser medido. Aí ele está vendo um trapézio, ok? Está vendo um trapézio desenhado numa folha sulfite e aí ele percebe: meu Deus, aqui não tem altura nenhuma. Como que eu vou descobrir algo que não existe no mundo? E cria um bloqueio nele. Cria um bloqueio nele.
Quer ver um outro exemplo? Nós aprendemos até o 5º ano que quando eu multiplico 2 números, o resultado, o produto, é sempre um número maior. Quer ver? 3 vezes 5, 15. Multipliquei 3 por 5, vezes 5 deu 15, deu um número maior. Se eu multiplicar 2 vezes 4, dá 8. Deu 8 é maior do que as partes, os fatores. Ok? Aí chega na frente, quando ele começa a aprender frações, ele vai perceber que se eu multiplicar por um número fracionário, por exemplo, se eu multiplicar 2 vezes meio, vai dar 1. E aí ele aprendeu até lá atrás que quando se multiplica 2 números, o resultado dá um número maior. Então cria-se um bloqueio na cabeça da criança. Semelhante a esse exemplo aqui, olha. Eu quero fazer com que a criança descubra a altura, mas ela não consegue visualizar a altura de uma folha sulfite, ela não consegue visualizar. E ela tem razão, porque não existe altura ali, se nós considerarmos a questão da folha sulfite, né? Porque essa fórmula, porque um trapézio é uma figura bidimensional, e a altura é uma figura, faz parte de uma figura tridimensional, de um objeto tridimensional. E aí ela não consegue fazer uma relação. Aí eu pergunto para vocês, aonde é que na vida real os alunos vão precisar fazer um cálculo assim, ó, de um trapézio? Para que enfatizarmos tantos problemas, as situações assim? Quer ensinar como é que calcula a área de um trapézio? Ótimo. O que vai importar é a área do trapézio. E aí você mostra como é que funciona. Aí você abordou o conteúdo, mas você não destacou o conteúdo. Não enfatizou com muitas repetições de exercícios. Olha o que o Malbattahan falava a respeito de algumas práticas nossas, né, enquanto professores. E aí ele começa falando com uma frase que é uma regra. O aprendizado só acontece de forma plena quando o que é estudado nos interessa. Quando o que é estudado nos interessa. Todos nós estamos vivendo esse momento triste e delicado da pandemia. E agora nós, enquanto profissionais da educação, nós temos um grande desafio que foi nos imposto. No entanto, cada um de nós podemos adentrar nesse contexto da tecnologia e nós poderemos aprender de forma muito bacana a usar a tecnologia na nossa sala de aula. Então, nós podemos nos interessar para aprender um pouco de tecnologia. E aí nós vamos perceber que nós estaremos avançando e evoluindo cada vez mais no nosso processo didático metodológico e que poderá provocar aprendizado nas nossas salas de aula. Então, olha o que o Malbattahan está dizendo. Malbattahan afirmava que assim é com os adultos, com os jovens e ainda mais, e mais ainda com as crianças. Por isso, o professor de matemática deve repensar a sua prática, tornando-a mais significativa e ligada aos interesses dos alunos. Meus irmãos, meus amigos, o que importa são os alunos. É o interesse deles. Você tem que se mover para transformar a vida deles, sabe por quê? Porque o seu colega, muitas vezes, você não vai conseguir transformar. Muitas vezes, o seu coordenador e o seu diretor, você não vai conseguir convencê-lo. Mas você não está ali para convencer ninguém. Você está ali para tratar dos interesses dos alunos. E aí ele fala que uma forma é considerar o lúdico. Olha o que o Malbattahan está dizendo. As aulas de matemática devem ter por base o conhecimento que os alunos trazem de fora para dentro da escola. O que é de fora para dentro? É o cotidiano, é a realidade. São situações e problemas, que é o tema do nosso diálogo aqui. Esse conhecimento matemático deve ser desenvolvido a partir da própria experiência de vida dos alunos. E aí o Malbattahan chega e diz, olha, eu conheço muitos professores criminosos. Eu já fui um professor criminoso. Eu já fui um professor torturador. Eu já fui um professor malvado. Eu já fui um professor desgraçado. Desgraçado é porque a ausência de graça, que não tinha dó, não tinha piedade,
e sentia feliz em ver os meus alunos sendo oprimidos. Essa foi a minha prática. Já foi a minha prática. Principalmente enquanto eu estava na universidade. Porque eu me tornei professor no primeiro semestre enquanto aluno. E aí o que o Paulo Freire diz encaixava plenamente na minha prática. O desejo do oprimido é se tornar opressor. O oprimido não vê a hora dele pular o muro e dizer, agora eu que mando, eu que dou as cartas aqui. E aí o Malbataan está dizendo, olha, existem professores criminosos. Olha o que ele diz. É um crime, porém, atormentar o aluno com teorias inúteis, difíceis ou trabalhosas. As teorias complicadas e obscuras fazem do espírito do aluno verdadeira aversão e intolerância pela matemática. Percebe o que eu disse lá no início? Os anos vão passando e cada vez mais os nossos alunos estão desinteressando pela matemática, né? Perdendo o interesse. E aqui é um aspecto fundamental. É preciso que eu, enquanto professor, veja a matemática não como um fim em si mesmo. Seu objetivo deve ensinar o educando a pensar, então formá-lo, e não apenas informá-lo. Talvez filosoficamente essa é a frase principal desse nosso encontro. A minha prática é coerente na perspectiva da informação, de repassar informações, de colocar conteúdos e conhecimento na cabecinha dos nossos alunos. Ou a minha prática é coerente e condizente com a preocupação de formar os alunos. Existe uma diferença conceitual muito grande entre formar e informar. Percebe que existe? Olha o que ele está dizendo. Deve contribuir para a formação de verdadeiros cidadãos e não apenas a reprodução de indivíduos que classificam, né? Olha o que o Malbataan está dizendo como antimatemática. Quando nós trabalhamos com coisas desse tipo, olha que ele coloca. Uma enormidade, isto não tem cabimento. Quantos radianos vale um ângulo 4 vezes maior que 12 graus e 30 centígrados? Isso aqui está na grandezas e medidas. Para que eu trabalhar com situações desse tipo? Olha que ele chama de uma imbecilidade. Só um paranoico pediria manteiga assim. Dona Rosinha comprou 5 milésimos de tonelada de manteiga. A 6 cruzeiros cada hectograma. Quanto gastou? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esses dias apareceu uma charge, olha, dizendo assim, ó, a professora tal comprou 40 melancias. Que professora que no mundo real, na vida real, compra 40 melancias? Por que nós não trabalhamos com questões envolvendo um contexto muito mais próximo da realidade? Olha o que ele chama de uma monstruosidade. Achar todos os divisores de 18.254 que são quadrados perfeitos. Matemática pela matemática. E aí nós podemos entender o que ele chama de pseudo-aplicações. Uma antimatemática e aqui como pseudo-aplicações da matemática. Problemas como esse que todos os professores passam quando vai ensinar sistemas. Numa criação de coelhos e galinhas, contaram-se 400 pés. Quantas são as galinhas e quantos são os coelhos? Sabendo que a diferença entre esses dois números é a menor possível. E aí eu pergunto para mim e para você. Até quando vamos propor questões imbecis como essa para os nossos alunos? Sabe por quê? O aluno tem que estar numa insanidade, um cidadão tem que estar numa insanidade tremenda para ir numa criação, num galinheiro, para contar pé de galinha e de coelho. Perderam horas, perderam tempo, perderam vidas para contar 400 pés. E eu ainda quero que o meu aluno se interesse por coisas assim. E aí eu reclamo por que ele não aprende? Por que eu não trago situações próximas da realidade dele? Por que eu não saio da matemática para a matemática humanista? Considerar a matemática como uma ciência humana. E aí eu e você temos que ter resposta para essas perguntas dos alunos. Professor, para que eu tenho que aprender isso? E aí eu pergunto para você, quando foi
A última vez que na vida real você multiplicou 3/5 vezes 2/7. Você lembra? Na vida real eu nunca usei uma conta desse tipo. Ah, mas eu tenho que ensinar? Ótimo, vou ensinar. 3/5 vezes 2/7 faz 3 vezes 2, 5 vezes 7. Ok? Eu posso mostrar isso geometricamente. Eu posso mostrar isso por desenhos. Tá vendo? 3/5 dessas partes vezes 2/7. Quantas partes pintadas tem? Ah, tá. É isso? É isso. Vou para frente. Mas às vezes eu trabalho como que resolve isso aqui e passo N questões, N exercícios para os alunos. E aí nós estamos chegando na reta final. Quando foi a última vez que na vida real você resolveu uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara? E nós trabalhamos isso com os nossos alunos. Quando nós estamos no 8º ano, 9º ano. Para que serve essa fórmula de Bhaskara? Para resolver a equação de segundo grau. Para que serve a equação de segundo grau? Aonde é que eu vou utilizar? Ah, é importante para você aprender função lá no ensino médio. Percebe que nós temos que mudar os nossos argumentos? E nós só melhoraremos os nossos argumentos quando eu entender que eu preciso trabalhar uma matemática, considerar a matemática como uma ciência humana, e não como uma ciência exata. E não como uma ciência formal, como uma ciência pragmática, com a ciência que mais exclui do que inclui, uma ciência que é responsável pela classificação entre os bons e os maus. Percebe? E aí eu quero finalizar com essa pergunta, né? Por que ainda nós ensinamos determinados conteúdos de matemática no ensino fundamental e médio? E para finalizar, eu quero dizer para vocês que nós temos um longo caminho e não podemos perder tempo com coisas e teorias inúteis, desinteressantes e obsoletas. Para isso, eu proponho a leitura desse artigo de insubordinação criativa. Sejam insubordinados. Ser insubordinados é não concordar com o sistema. Ser insubordinado não é afrontar a coordenação, não é afrontar a direção, não é afrontar a Secretaria de Educação. Mas ser insubordinado é fechar a porta na cara de todos esses entes gestores e fazer dentro da sala de aula aquilo que eu e você sabemos fazer de melhor, que é cuidar da vida para transformar a vida dos nossos alunos e das nossas crianças. Enquanto nós não entendermos isso de uma vez por todas, nós estaremos formando não cidadãos, não pessoas autônomas, não pessoas que entendam a vida como um ato coletivo, com uma responsabilidade social, mas sim como pessoas competitivas, porque eu preciso ser melhor do que o meu parceiro ou o meu colega a todo momento. Então, colegas professores, desculpa por ter passado esses 20 minutos a mais do nosso combinado, né, do nosso tempo, tá bom? Mas era isso, algumas reflexões, algumas coisas que eu tinha para passar para vocês, e eu estou à disposição, depois do nosso bate-papo agora, eu vou mostrar para vocês como é que vocês têm acesso a todo o material mais específico de grandezas e medidas, que está tudo disponibilizado no site, tá bom? Um abraço, eu estou à disposição de vocês, não para me responder perguntas, porque eu falei tudo que está dentro do meu coração, para vocês pensarem, para vocês agora dizer que concorda ou não concorda, e que é isso mesmo ou não é isso mesmo, nós vamos continuar aqui nesse processo, tá bom? Um abraço, estou à disposição de vocês. Vamos lá agora? Quem gostaria de estar fez alguma observação, alguma coisa nas falas do professor ao longo da... Pessoal, eu conheço alguns de vocês. Se vocês não falarem aqui, eu vou apontar o dedo aqui e vou falar assim, a professora tal.
Fiquem à vontade. Eu estou aqui para compartilhar com vocês. As minhas angústias é parte das angústias de vocês também. Como eu disse no início, nós estamos aqui para dialogar, tá bom? Nós temos, Claudilene, nós temos duas colegas dizendo que não estão Marta, ouvindo. Será que seu áudio está bem baixinho, Marta. Meu? A Edjane diz que não está ouvindo, a Glória Marques também diz que o áudio não está ouvindo. Acho que elas têm que entrar e sair novamente, né? Está dizendo que melhorou agora. Ai, graças. Que bom, podemos continuar. Nossa Senhora, viu? Professor Márcio Urel Rodrigues, está de parabéns. Quanto aprendizado para nós, professores, principalmente nós, pedagogos, né? Que a gente, além da gente, nós também somos aterrorizados e aterrorizamos nossos alunos, porque essa matemática que vocês vêm nos mostrando hoje, nós não conhecíamos. E então nós já somos professores traumatizados. E eu acho que ainda está em tempo da gente conseguir salvar os nossos alunos, né? Porque muitas vezes nós passamos aquilo que a gente sentiu quando a gente estudou, né, sobre a matemática. Eu conheço muitos pedagogos que trabalham com a matemática, mas detestam a matemática por conta da própria dificuldade que nós, professores, também temos da matemática. Então, essa matemática que nós estamos começando a ver, do professor Ubiratã, essa matemática do Malbatarran, essa matemática que vocês vêm nos mostrando hoje, nossa, está sendo muito maravilhoso. A gente está começando nós, professores, estamos começando a querer mudança, porque quanta coisa acontece, né? E aconteceu por conta de nós, professores, não tínhamos esse conhecimento, né? E é isso. Eu fico cada vez mais feliz, assim, com o que eu estou aprendendo com relação à matemática. Eu acredito que os meus colegas, professores, também. Mas está aberto o microfone, vamos todo mundo comentar um pouquinho, professores. Vamos falar sobre as nossas próprias angústias, tudo que nós já passamos, né? E muitas vezes a gente erra mesmo com o aluno, porque nós fomos criados dessa maneira, né? É isso. A Rosimeire disse assim aqui no chat: acho que a partir de agora vou olhar a matemática com um outro olhar. Gostei muito da sua fala, professor. Pessoal, muito bem, eu estou esperando, eu não estou aqui para receber elogios, eu estou aqui para que vocês possam falar as angústias de vocês. Isso que eu procurei apresentar para vocês são coisas que efetivamente me angustiam, sabe? Quando eu vejo práticas de profissionais, principalmente na universidade, sem considerar aquilo que é o mais importante. O que é o mais importante é se o meu aluno está aprendendo. A BNCC deixa bem claro isso, olha, aprendizagem é um direito de todos. Não é aprendizagem, é um direito só dos que conseguiram sair bem na prova. Não é isso. Ela é um direito de todos. Então, eu sou responsável em proporcionar condições para que o meu aluno aprenda. Ah, mas ele não aprendeu 60% para poder passar. Mas ele evoluiu. Quando você trabalha com uma criança que tem síndrome de Down, quando você trabalha com uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, ou quando você trabalha com uma criança que tem hiperatividade, e você percebe a evolução daquele ser
daquele indivíduo. Isso é fantástico. Agora, eu considerar que todas as crianças aprendem de uma mesma maneira, no mesmo ritmo, eu estou sendo criminoso. Eu deveria ser preso. Ainda estou recebendo do Estado para poder torturar os alunos. Desculpa o desabafo, mas essa é uma verdade. A minha verdade, né? Talvez não seja dos colegas, mas é a minha verdade, enquanto professor que estou na educação há 20 anos, né? Márcio, eu Oi? gostaria de fazer uma colocação e pegar um gancho também do que a Marta disse agora. Nós, na realidade, alguns de nós, vou falar por todos, porque falar por todos é complicado, né? Mas, por mim, algumas pessoas que já me confidenciaram também isso, mas vou falar por mim. A gente acaba sendo um pouco reprodutor daquilo que a gente vivenciou, porque nós fomos formados de uma maneira muito opressora, né? Lembra aquilo que você falou, da questão do oprimido sedento a ser o opressor, né? Então, nós somos muito oprimidos. A nossa base lá de educação básica, ela foi muito castigada. Se você não fizer isso por passar de ano, você, sabe, foi tudo muito dosado, tudo muito, sabe, muito metódico, tudo muito punitivo na realidade, na nossa época, né, que a gente estudou. Era tudo muito punitivo. E hoje, essa questão dessa punição na educação, a gente tem que ter esse olhar que ela não cabe mais. A educação, de um modo geral, ela não pode ser vista como punitiva, como punição, mas sim como aquilo que você disse, como um direito básico daquela criança em aprender. Agora, e uma das coisas, no nosso primeiro encontro, que a Marta fez o encontro dela separado com a turma dela e eu fiz com o meu grupo. E uma das coisas que eu até coloquei foi uma das coisas que me lembrou, que me remeteu agora na sua fala, que eu disse, Senhor Deus, quanto eu errei, o quanto eu massacrei os meus alunos, vamos colocar aqui, cerca de 10 anos atrás. Mas, graças a Deus, a gente vem estudando muito, a gente vem mudando, tenho muito a mudar, tenho muito a aprender, mas, assim como você disse, eu também disse para os colegas, né, e muitos acabaram dizendo a mesma coisa, que eu sentia vergonha de atos que eu cometi há cerca de 15 anos atrás, que hoje, eu vou falar a verdade para você, eu tenho, igual eu falei para você, é desumano de falar uma coisa dessas. Ô, Claudilene, você tem cara de ser cruel mesmo, viu? Eu tô brincando. Sabe? Então, assim, principalmente aquela questão, assim, eu cansei de falar, eu falava assim que eu não sei trabalhar com aluno especial. O aluno que veio sem aprender aprender a ler e escrever, não é problema meu, é problema do pedagogo. Como assim não é meu? Hoje, eu tenho ciência disso. Esse aluno que não sabe ler, que ele não sabe escrever, que ele se encontra lá no 6º ano, toma que o aluno é seu, meu amigo. Você tem que criar situações para isso. Mas isso eu entendo hoje já com muita maturidade, que eu consigo encarar dessa maneira. Há 15 anos atrás, me desculpe, meu querido, mas o problema é seu. Você vai ficando ali, ó, de ladinho, de ladinho, de ladinho. E não é assim. Como eu acabei de dizer, não cabe mais isso. A sociedade, ela não quer saber se o problema é familiar, se o problema é intelectual da criança, se o problema é físico da criança. O problema é que agora ele é teu, está no teu colo e você tem que resolver. A sociedade vai buscar de quem? Vai buscar do professor. Então, o professor que tem que criar maneiras para que aquele aluno faça a aprendizagem. E de uma maneira que tenha significado e significância para ela. Quer ver? Eu vou tentar fazer aqui uma. Vou fechar aqui. Vou tentar fazer um cálculo aqui para a gente pensar um negócio. Deixa eu. Estou brincando aí.
Olha só. Vocês estão visualizando aí, né? Deixa eu fechar aqui. Você está sem áudio, Márcio? Todos nós aprendemos isso na escola, ok? Vamos pensar no seguinte problema. Imagina que duas pessoas tomam 6 litros de refrigerante, 6 litros de água num dia, ok? Então, eu tenho aqui a quantidade de litros de água, e aqui eu tenho 2 pessoas. Nós estamos aqui em 30 pessoas, né? 30 pessoas tomarão juntas quantos litros de água? Então, o que o professor Cruel faz? O professor Cruel fala, olha, 2 pessoas tomam 6 litros, 30 pessoas, vai tomar mais água ou menos água? Aí vai falar assim, vai tomar mais água. Então, aqui aumentou, aqui vai aumentar. Eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. O professor Cruel faz isso. E aí ele diz, na grandeza diretamente proporcional, eu monto o meu negócio, 2 por 30, que é igual a 6 por x. E aí eu começo a resolver isso de forma de x, de forma cruzada, né? Então, eu terei 2x é igual a 30 vezes 6. Então, eu terei 2x igual a 180. Então, 2x igual a 180 dividido por 2. Eu descubro que x é igual a 90. Se 2 pessoas tomam 6 litros de água, 30 pessoas tomarão 90 litros. Ensina o processo, o algoritmo, mas não ensinou a criança a pensar. Porque se nós tivéssemos organizado isso aqui, de uma forma não usando o diagrama de setas, não usando essa elaboração, não usando esse monte de conta, olha, que deu 4 etapas, mas usando o que as crianças já aprenderam. O que elas já aprenderam? Operações de multiplicação e divisão. Eu resolvo esse mesmo problema só com essas 2 operaçõezinhas básicas. Se eu pensar, olha, se eu tenho o todo, eu descubro a unidade. Se eu tenho a unidade, eu descubro o todo. Se eu sei que 2 pessoas tomam 6 litros de água, basta eu fazer 6 dividido por 2, eu sei que cada pessoa toma 1 litro de água. E se eu tenho 30 pessoas, eu vou fazer 3 vezes 30, eu vou chegar no mesmo 90. Olha. Aí tem um desgraçado de uns professores de matemática, desculpe o palavrão, que diz o seguinte, por que eu facilitar se eu posso complicar? A mesma coisa, colegas, a mesma coisa. Regra de 3 são operações básicas para descobrir um termo que eu não conheço. Por que eu vou trabalhar usando todo o processo da algebrização se eu posso resolver qualquer regra de 3, seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional, usando essas duas operações básicas, multiplicação e divisão. Mas eu insisto, estou trabalhando lá, e aí eu ensino para os alunos assim, e aí passo mais 180, eu já cometi esse assassinato, né?
Ainda bem que a criança não morreu, mas não veio fazer matemática. Uma vez eu estava de férias das crianças, né, no 6º ano, eu passei 180 questões de regra de 3. Aí um dia a mãe do aluno, que era uma irmã da minha igreja, chegou em mim e disse assim: Márcio, você não acha que é exagero demais, não? Nas férias das crianças, você passar 180 questões. Sabe o que eu respondi para ela? Falei para ela, professora, e ela é professora, inclusive. Professora, se a professora tem dó do seu filho, resolve a metade para ele, deixa ele resolver só 90. Olha o nível de crueldade. Agora, quando foi o ponto de mudança dessa parte de crueldade, e que agora eu tenho que pagar um pouco dos meus pecados, igual a Claudilene falou, e que eu tive esses pecados, é quando nós participamos de momentos como esse que nós estamos. Nós percebemos que é possível fazer as coisas de uma forma diferente, considerando coisas simples, problemas simples, de grandezas e medidas. Coisas simples. A regra de 3 é um instrumento básico para poder resolver problemas que estão aí na realidade da nossa sociedade, que, por sinal, é o principal artifício que cai em concursos. Quem sabe porcentagem em regra de 3 acerta, geralmente, a metade das questões de concurso, inclusive do Enem. Tá certo? Então, essa é uma reflexão. Eu queria fazer esse teste com vocês aqui com o tablet. Vocês visualizaram aqui, né? Uhum. Visualizaram as contas que eu fui fazendo? Uhum. Sim. Visualizaram, né? Eu fui fazendo essas contas para mostrar que por que eu sou tão terrível para poder enfatizar dessa maneira aqui, sendo que eu poderia simplificar, trabalhar com as ideias. Aqui eu decidi a unidade, descobri a unidade. Se eu tenho a unidade, eu descubro o todo. Na grandeza inversamente proporcional, eu não descubro a unidade, eu descubro o todo. Eu sabendo o todo, aí eu divido e descubro a unidade. Aqui primeiro eu fiz a divisão, depois a multiplicação. Na inversamente eu faço a divisão, a multiplicação, depois a divisão. Faço a multiplicação para descobrir o todo, faço a divisão para descobrir a unidade. Está vendo como que é simples? Não precisa ser matemático para entender isso, e as crianças podem entender dessa maneira. Mas eu tenho que entender, acho que às vezes o problema sou eu, somos nós, entender que a matemática tem que ser vista como uma ciência humana, facilitar a vida dos alunos, porque senão, cada dia que passa, nós teremos mais alunos descontentes, né? Alunos descontentes com a matemática. Mas é isso. Espero que vocês tenham compreendido essa ideia de regra de 3. Estou à disposição de vocês. Ótimo. Estou à disposição de vocês para vocês falarem. Fiquem à vontade, viu, meninas? Não tem homem aqui na formação? Não, tem o Luiz. Tem o Luiz. Algum professor? Esses dias nós estávamos numa formação em Lucas do Rio Verde, tinha 140 professores, tinha 2 homens e 138. Meu Deus. 138 mulheres. Aqui também está assim, né? Só eu e Ainda é um universo ainda bem feminino, né? Ainda é um universo ainda bem feminino. Deixa eu fazer uma brincadeira. Será que é por isso que a educação é tão complexa, que é mais mulheres? Bagunça não, bagunça não. Estou brincando. Pessoal, estou à disposição, viu? A Cinere, suas lindas colocações que geralmente você faz, quer fazer hoje? Cumprimentar o professor Márcio pela belíssima apresentação, né, que sempre, todas as apresentações nos colocam desafiando as nossas reflexões. Eu gostei na fala dele que ele abordou pensadores brasileiros,
né, Paulo Freire, que hoje está sendo massacrado pelo nosso governante, não sei... Fala do governante, que eu não vou sair da reunião. Oi? Fala do Bolsonaro, que eu não vou ficar bravo com ele e vou sair da reunião. Mas, não vou criticar o Bolsonaro, vou falar do MEC, né? Quem assume o MEC, quem é o gestor que tem uma interpretação, digamos, bem crítica das obras de Paulo Freire, e considerando que Paulo Freire, nos Estados Unidos, é um terceiro pensador mais abordado informações, né, na questão da educação mesmo, da pedagogia, de filosofia das escolas. Os Estados Unidos, eles utilizam muito as obras de Paulo Freire, principalmente Pedagogia do Oprimido, que o professor, eu acho que fez uma alusão, que ela vem, que eu acredito que é para nós fazermos também essa releitura de Paulo Freire, que ele nos pede para levarmos o nosso aluno sempre para a realidade dele. Isso desde de quantas décadas faz? E hoje nós podemos fazer essa releitura justamente para isso, né? O outro, o Biratan de Ambrosio também, que ele citou, não tenho muito conhecimento do pensamento dele, mas é brasileiro, graças a Deus. E também o Malba, que eu não sei pronunciar muito o segundo nome dele, mas nós utilizamos muita obra dele no proletramento, né? Que já está se fazendo uma década, mas foram obras utilizadas, né, no nosso trabalho no proletramento. Então, eu acredito que a matemática, para ser prazerosa, ela tem que ser, assim, desafiadora, e os professores, muitas vezes, isso não acontece só entre os professores, a gente vê isso na mídia. Uma pessoa diz uma fala e as outras vão repetindo, né? Eu não gosto de matemática. Aí o outro que está do lado também não gosta de matemática, por isso e isso. E mais um outro vai também reproduzindo essa fala. Matemática me causa ansiedade, e assim vai. Então, eu acredito que o professor ele tem que superar essa fala. Como o professor disse, para nós não sermos responsáveis em torturar nossos alunos e buscarmos realmente uma pedagogia que faça sentido para ele, para a realidade dele. E essa questão o senhor citou um exemplo da água, nós podemos citar exemplo de comida, né? Se a família está lá, 3 pessoas, recebe uma família com 8, 9 pessoas, quanto de arroz a mais eu vou ter que fazer? Então, é justamente isso que tem que buscar para o nosso aluno, né? Se eu uso um bolo para fazer para 10 alunos, quantos bolos eu vou usar para o lanche dos meus alunos, que é 26? E assim vai. Algo que faça sentido e que também que ele vai degustar, né? Ele vai saborear essa matemática de uma forma diferente. Tem que fazer sentido para eles, né? Era isso. Muito bem colocado. Meninas e meninos. Mais alguém? Pessoal, fica à vontade. Eu tô meio barbudo assim, porque não estou tendo tempo nem de tirar a barba. Nós estamos numa correria do trabalho que eu vou falar para vocês. Mas eu estou à disposição de vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vou mostrar aqui o site, tá? Vou mostrar o site para vocês aqui. Olha aqui. Entra no matemática. Anota aí que é importante, tá bom? matemáticanaescola.com.
Matemáticanaescola.com. Vou mandar o link lá para vocês depois no chat lá. Vou mandar para a Claudilene, ela encaminha para todos vocês, tá? Ok. Matemáticanaescola.com. Link é aqui. Você vai entrar aqui, ó, matemática na BNCC, tá vendo? E aí tem do primeiro ano ao 9º ano. Então, eu vou abrir aqui do primeiro ano. Só que, se você é professora do primeiro ano, você só vai clicar aqui, ó. Tá vendo? Para cada uma das habilidades, tem um vídeo, tem a sequência lá de Lucas, tem a sequência de Bárbara. Isso aqui é de números. Vamos lá procurar de grandezas e medidas? Está lá embaixo, né? Geometria, grandezas e medidas. Ó, 15, 16, né? 17 e assim por diante. Ah, eu quero assistir o vídeo? É só clicar aqui e vai abrir o vídeo. Clicou aqui, você vai assistir o vídeo. Então, o vídeo da formação são pequenos vídeos, tá bom? 6 minutos. Mais uma também no CC. Com as crianças de 6 anos. E aqui eu apresento, alguns professores apresentam situações que podem ser exploradas em sala de aula com as crianças, tá vendo? Quantas semanas nós temos no ano? Que é o que diz na habilidade. Eu trouxe os números. Será que dia 8 de abril de 2021? Então, são pequenos vídeos. Pequenos vídeos que podem ser trabalhados com os alunos. Ah, eu assisti o vídeo, eu quero trabalhar a questão de calendário com os meus alunos. Olha que facilidade, meus colegas, olha. Só clicar aqui, já vai abaixar a sequência didática, olha. Eu tenho reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e mês do ano, utilizando o calendário quando necessário. E aqui tem, olha, tá vendo? 7 situações, 7 questões para ser trabalhado em sala de aula com as criancinhas de 6 anos, tá vendo? Para identificar as datas no calendário, reconhecer dias. Que dia que vai dar dia 31 de dezembro, qual ele vai lá no calendário e olha. Todas as situações, cada sequência didática tem 7 situações, tá vendo? Olha, 1, 2, 3. Então, agora no ensino remoto, vocês poderão encaminhar as atividades para os alunos de vocês. Tá tudo aqui, ó, de todas as habilidades, de todos os anos. Tudo de graça. Vou entrar aqui e pegar habilidade 19. Habilidade 19 de grandeza e medida, que é para trabalhar o quê? Ó? Reconhecimento de valores e de cédulas e moedas. As moedinhas. Circule a cédula que corresponde ao valor das moedas. Eu tenho 5 moedinhas. Isso aqui vale quem? Só 5. Tá vendo? Só para as crianças reconhecer, não é para fazer conta. Todas as situações, todas as sequências didáticas têm 7 questões. E as 7 questões pode trabalhar com os alunos. Tá vendo? Eu peguei aqui a 19. Do primeiro ano vai até a 22. E eu tenho tanto de Lucas como de Barra. Eu posso abrir uma aqui de estatística de Barra. Né? É trabalhar com, aqui que está dizendo, realizar pesquisa envolvendo até 2 variáveis categóricas. Olha a situaçãozinha. Quantas crianças preferem abacaxi, quantas pera, maçã. Com base nos dados, desenha a tabela. Morango, 8. A criança vai pintar 8 negocinho aqui, ó, quadradinho aqui. Ela já vai entendendo como é que se faz uma pesquisa, como é que representa dados num quadro, numa tabela. Tá tudo aqui, ó. Ah, eu quero saber o que a habilidade diz? Eu vou assistir o vídeo aqui, ó. Aqui o vídeo. Aqui eu apresento a situação. Será que é de morango? Será que é chocolate? Será que é de creme? Será que isso... É o professor que não ajuda muito, mas o vídeo ficou bom, viu?
Então, vocês terão tudo à disposição de vocês, de todos os anos, olha, do primeiro ao nono ano, ok? Nós estamos na fase de colocar as coisas até dia 13, que é o lançamento em Lucas, dia 14, que é o lançamento em Barra. Aqui da educação infantil que nós realizamos aqui em Barra, nós organizamos 55 jogos, 55 jogos vão estar aqui. Esse aqui ficou uma obra fantástica, esse material aqui, né? Esse livro, Jogos e Brincadeiras Matemáticas na Educação Infantil, na perspectiva dos objetivos de aprendizagem da BNCC. Inclusive, tem um artigo de introdução do livro, que é da professora Regina Célia Grando, né? Que é a nossa colega lá da Universidade Federal de Santa Catarina, ela que fez o capítulo número 1 do livro, que vai ser lançado agora, dia 14, aqui em Barra do Bugres, né? Tudo online, igual nós estamos aqui. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Estou aqui à disposição de vocês. Maravilha. Depois eu vou no churrasco lá na casa da Marta hoje, viu, Claudio? O Paulão quer falar com você aqui. Eu vou chamar ele ali, que ele veio aqui. Você estava ocupado, eu queria te falar um oi. Vou chamar ele. Beleza, meninas e professor, né? Luiz Rodrigues. Vamos ver se alguém tem mais alguma consideração. Alguém mais quer fazer alguma consideração, pessoal? A Cláudia, a professora Cláudia tem que falar alguma coisa. Não escutei a voz da Cláudia, né? Cadê a Cláudia? Olha a Cláudia aqui, ó. Oi, boa noite, Márcio. Tudo bem, querida? Márcio, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo, Márcio? Sim. Tudo certo. Então, eu quero agradecer, né, a participação do Márcio, solícito, né, com as nossas demandas. Agradecer pela participação na pesquisa, né, nas pesquisas da Claudilene e da Marta, né, nesse momento, né, que nós estamos, assim, o que fazer, né, Márcio? Então, conversando com as meninas, nós chegamos a essa ideia dessa formação, né, online, e o Márcio prontamente, né, nos atendeu, né, para participar da pesquisa. Só tenho a agradecer, e acho que todo mundo, né, gostou muito das considerações. Oi? Pode falar, Márcio. Eu cobro muito caro, né? Eu falei que eu cobro caro demais para aceitar participar. Né? O cachê do Márcio é mais alto do Remate, viu, gente? Porque ele é um ator, né? Ele tem canal, tem tudo, né? Ele é um youtuber, né? Então, mas é claro que as meninas estão pagando, né? O interesse é delas, né, Márcio? E terminar, né? Pagando. Isso. Eu só tenho a agradecer. O Paulão está na área. Paulão quer dar uma palavrinha. Meu amigo Paulão. E aí, como você está, doutor Márcio? Beleza? Boa noite, irmão. Boa noite. Eu quero dar os parabéns pelo seu trabalho que você desempenha, entendeu? E, assim, eu percebo que é muito aproveitável da forma que você dá as suas aulas. Eu quero te dar os parabéns e os professores também aqui, com a minha esposa, e parabenizar a todos vocês aí que estão junto nessa missão aí. E eu quero te dar os parabéns para todos vocês também. É um prazer imenso ver você aí, professor. Tamo junto, Paulão. Ô, Paulão, e dá uma força para a Marta aí, viu? Não, sim, com certeza. Apoia ela, porque esse é o seu papel como esposo, viu? Sim, com certeza. Estou apoiando ela aqui nos trabalhos dela aqui, entendeu? Eu aqui em casa, que estou na quarentena, eu que virei o cozinheiro aqui, eu que sou o mestre cuca aqui da família agora. Aí trabalhou direito, bonito. Falou, tudo de bom. Boa noite para vocês. Um abraço, Paulo. Falou. Tamo junto. É isso, Claudilene. Mais alguma coisa? Estou à disposição, filha. Professora, a senhora encerrou, professora Cláudia? Acho que o microfone está desligado lá. Está desligado o microfone, professora. A senhora encerrou a fala da senhora?
Algum mais colega gostaria de fazer o uso da fala? Ou a minha internet está ruim, pode encerrar, tá. Está ruim. Podemos? Agora esse horário. Né, é verdade, esse horário costuma... Mas então tá, então podemos fazer as considerações finais. Então, Márcio, né, em nome da professora Cláudia, a professora Marta, em meu nome também, gostaríamos de agradecer novamente, imensamente, a sua, né, prestatividade por ter, logo de cara, quando nós mandamos o convite para você, já lá, bem, no dia, inclusive, da nossa apresentação da nossa banca, né, Marta, que a gente já aproveitou e já deu uma deixa para ele, no dia da nossa banca de projeto, né, nós já... Olha, Márcio, você vai trabalhar conosco, né? Então, naquele dia, isso ano passado ainda, e você prontamente esteve conosco. Acho que o áudio da professora está ruim aqui. Então, você prontamente esteve conosco, então a gente quer agradecer imensamente. Foi uma excelente palestra aqui conosco, uma excelente conversa. Eu acho que contribuiu muito para nossas reflexões, como você mesmo disse no início, você queria provocar-nos, né, no sentido bom da situação, de mexer com a gente, de dar reflexões. Eu acredito que você conseguiu, sim, isso, o seu objetivo, acredito que foi alcançado. Pode até ser que muitos dos colegas, eles não tenham, assim, participado no sentido de falar, mas depois eles falaram no chat, né, eles conversam depois, eles debatem depois nos grupos, e fica às vezes com certo receio de falar aqui, mas você pode sair daqui satisfeito, sim, que o objetivo, eu acredito que foi alcançado, sim, tá? Você deixou marcas aqui para nós, deixou reflexões aqui para nós, e com certeza todo mundo levará, né, trará ou guardará alguma coisa, ou mudará também alguma coisa, né, dentro da nossa prática, dentro das nossas vivências pedagógicas. Então, nosso muito obrigada por você ter participado aqui conosco, tá? Então, de coração mesmo, agradecida, gratidão. Obrigada, Márcio. Eu só quero agradecer a oportunidade, tá bom? Dizer para vocês que nós estamos à disposição aqui. Hoje nós temos a oportunidade vocês têm a oportunidade de fazer mestrado aqui na universidade, totalmente gratuito, né? E entendam que o mestrado não são para professores de matemática. Mestrados são para professores que ensinam matemática, tá bom? Então, todos os pedagogos, o pessoal da educação infantil, pode estar participando também. Vai ser aberto o edital, né? Até, não sei a data exata, mas vai. Hoje nós tivemos reunião que vai, mesmo à distância, vai ter o processo de seleção. Então, vocês têm que se animar, né? Para poder não só pensar, refletir, mas estudar efetivamente, escrever experiência, escrever uma dissertação, para todos vocês também fazerem um mestrado, doutorado e assim por diante, porque todos vocês são possíveis, né? Vocês têm competência para isso, têm a experiência, têm conhecimento, e que ao entrar em contato com a teoria, vocês só perceberão uma coisa: vocês sairão melhores, e aí vocês desenvolverão cada vez práticas melhores, e no final, as nossas crianças, os alunos vão aprender mais também, tá bom? Um forte abraço, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, mais uma vez. Tudo de bom, um abraço para vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Todos os colegas de Barra e de Denise também, tá? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Márcio. Obrigada. Obrigado, meninas. Pessoal, após que nós encerrarmos a nossa... amanhã, depois, no máximo, a gente, né, vai estar colocando aí, como sempre, as nossas tarefinhas, tá? As memórias do dia e nosso questionáriozinho. Se não colocarmos hoje, acho que provavelmente não. Amanhã, no máximo, depois da manhã. Lembrando que se você colocar 2 dias depois, vocês não terão o mesmo tempo para poder estar respondendo, tá bom? Então, assim, eu espero que todos tenham um resto de noite proveitoso, um resto de semana também para todos vocês. Nosso muito obrigado mais uma vez pela colaboração, pela participação e principalmente
pela confiança que vocês todos estão depositando em todas nós, né, professora, né, Marta? Então, a gente agradece de coração essa confiança que todos vocês, professores, né, num dia como hoje, estão aqui junto conosco. Então, nosso muito obrigado, um carinho, e até uma próxima, se Deus nos permitir. Marta, se quiser falar alguma coisa. Muito obrigada, agradecer, né? Agradecer a todos os professores, agradecer aos nossos colaboradores, nossos professores formadores, também a nossa professora Cláudia, né, orientadora, que nos ajuda demais, né, nos orienta e dá ideias, né, e também a você, Claudilene, que é minha parceira inesquecível, né, vou levar para toda a minha vida, desde o começo, né, nós duas juntas, né, com a professora. E, assim, é só agradecer mesmo. Eu estou amando a formação, os professores estão participando, os professores estão gostando, e isso aí me deixa muito feliz. E desde o começo eu já sabia que essa formação, essa pesquisa-formação, além de me beneficiar como mestranda, ela também beneficiaria aos professores que estariam nela envolvidos. E, assim, eu fico muito feliz, porque todas as formações que nós já tivemos, né, foram todas muito proveitosas para todos nós, para a nossa carreira profissional. Então, é só agradecer mesmo, agradecer a todos. Tá? Muito obrigada. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Agora vocês podem já se retirar da nossa sala. Tenham todos uma excelente noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.